que era a educação somática, que muitas vezes a nossa mente ela fica tagarela, né? Então assim, tudo tem que fazer sentido e muitas vezes a mente fica no caminho da emoção, ela fica no caminho do acesso a essa emoção. Então quando a gente faz movimentos somáticos de bioenergética, a gente consegue acessar essas emoções calando a boca da mente. E o som vem no final como se fosse um processo de integração, né? E aí, só terminando ali a pergunta, né? Ela falou sobre como esses ruídos nos afetam sem a gente perceber, porque estamos todos conectados através das vibrações e frequências da natureza. Então, se a gente para pensar que numa cidade grande a gente tem muito estímulo, a gente tem muita informação, né? A gente tem muito barulho, muito ruído, e essa não é a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? É o barulho da floresta, né? Essa é de verdade a nossa natureza como ser, né? Então eu sinto que por que isso nos afeta? Porque assim, a terapia do som ela parte do princípio que como está tudo conectado através das vibrações, a vibração menor ela acaba entrando numa ressonância da vibração maior. Então se você está na sua vibração aqui, você não está firmado na tua vibração de amor, você não está firmado nas tuas práticas de conexão com o seu centro, qualquer coisinha que vier de fora vai te tirar do seu centro. E assim, vai te tirar porque está disponível o tempo todo para nos tirar do nosso centro. E é interessante tu falar isso, porque onde eu moro ali, eu coloco água para os passarinhos, né? Então eu coloco um potinho ali com água se banhando ali já há mais de anos. E quando eu não boto a água, eles vão lá e eu tenho comigo uma função assim, que eles ficam assim... E esse negócio do mato é uma coisa que me conecta muito. Eu gosto muito do mato. Eu ouvi o vento, eu gosto muito, ouvi o pássaro, ouvi o barulho das folhas batendo. Isso é uma coisa. Essa semana agora eu fui pra rua tomar banho de chuva. E aí as pessoas dizem assim, tá louca, vai te morar, mas não é sobre isso. Não é sobre essa conexão. Sim. Não é sobre isso. Então, tu que tá aqui com o nosso programa, assistindo o programa Conscientizando, é entender que experienciar é até a mesma coisa que tu for tomar um banho e desligar a luz, tomar um banho no escuro. É uma percepção diferente de uma experiência nova que tu tem, porque a vida inteira tu toma um banho com a luz ligada. Então, te colocar nessa sensibilidade te leva para uma conexão interna que aos poucos tu vai te permitir te conectar e entender os ruídos externos que te afetam e traz para o teu dia a dia. Sim, e eu acho que além disso quando a gente está num meio de muitos estímulos, o silêncio incomoda. Muito. Então, assim, muita gente, eu odeio a natureza, muita gente, eu odeio o silêncio. Por quê? Porque tua mente está acostumada com estímulo, sua mente está acostumada com informação. O que o celular ele proporciona? Conexão, né? Só que é uma conexão do modo não saudável, porque é muita informação o tempo todo. Então, assim, infelizmente a gente acostumou o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso dia a dia com essa quantidade toda de informação. Então, quando a gente entra no silêncio, é no silêncio que se regenera. A natureza se regenera no silêncio. Eu estava hoje falando com uma cliente minha sobre a pandemia, por exemplo. A gente está falando sobre regeneração do corpo. A natureza se regenera. A Baía de Guanabara, hoje em dia, não passa absolutamente nada. Mas, assim, a Baía de Guanabara, que é a Baía de Guarabará para o povo tupinambá, sempre foi a Baía de todos os deuses, com baleias, com golfinhos. E durante a pandemia, quando parou de ter barco, quando parou de ter liberação de óleo na Baía, voltou a ter golfinho, voltou a ter tartaruga. Por quê? Porque a natureza se regenera. O nosso corpo ele pode se autocurar quando a gente se conecta com a frequência da natureza. Entendeu? Então, assim, o silêncio incomoda, realmente. Quando tem muito estímulo, muita informação, meu Deus do céu, o silêncio vai incomodar. Só que, assim, o som nos prepara para o silêncio, assim como o silêncio também nos prepara para o som. A vida, ela é a expansão e contração da respiração. Não tem como eu viver sempre na inspiração, porque em algum momento eu preciso soltar o ar. Relaxar. Então a vida é os dois, é tanto o silêncio quanto o som. Então se você só vive no som, realmente o silêncio vai incomodar. Agora se você também só vive no silêncio, o som também vai incomodar. A vida também não é só o silêncio. É o equilíbrio. É o equilíbrio dos dois. De novo, é o ritmo. E a gente fala de equilíbrio, né? Eu escuto muitas pessoas falarem, eu estou desequilibrada. E do tipo, a gente não está desequilibrado. O equilíbrio ele é dinâmico. O equilíbrio é uma hora para a esquerda, uma hora para a direita. É como se tu estivesse ali surfando. A gente não está desequilibrado, a gente está fora de ritmo. Porque o nosso ritmo é o ritmo da natureza. Então, quando a gente está num lugar onde o ritmo é muito mais acelerado que o nosso ritmo natural, a gente acha que a gente está desequilibrado, mas a gente não está.
A gente só está desconectado do nosso ritmo. E como que a gente volta para o nosso ritmo? A gente precisa passar tempo na natureza, a gente precisa ter práticas integrativas que nos conectam com a nossa natureza, com o nosso centro, e assim, e por aí vai, né? Por isso que quando nós estamos à beira da praia, e tem as ondinhas, assim, quando o mar está calmo, as ondinhas vêm e vão, a gente acaba, de certa forma, entrando nessa sintonia das águas, né? Assim, do mar, né? Assim, das ondas. E pode ser bem semelhante à respiração, né? As ondas vêm e vão. Existe, inclusive, um pranayama que é chamado Samavriti. E o Samavriti normalmente, quando eu guio meus clientes nessa respiração, é uma respiração... Você inspira pelo mesmo número de segundos que você expira. Então, você vai inspirar 1, 2, 3, 4 e vai soltar 3, 2, 1. E é como se fosse o oceano. Indo e voltando, sem espaço, né? Sem esses gaps. Porque ele vai e volta, num ritmo constante, fluido, né? Sim, interessante. Eu falei que a gente tá aqui já, não falei que a gente consegue fazer, a gente fica tudo olhando pra ver esse negócio. Tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta também. Então manda. O ouvinte Igor, ele quer saber... Manda. Desse movimento, pô, pior que eu esqueci a pergunta. Pô, eu tava aqui desde o início, do movimento somático, que você chegou a falar sobre isso também. Sim. O que seria? Soma é o corpo, né? Então, assim, partimos do princípio que traumas acontecem no nosso corpo e criam couraças, né? William Reich, ele era um estudante de Freud e ele começou a estudar mais na questão da terapia corporal, entendendo que muitas coisas não estavam somente na mente, porque a mente às vezes ficava no caminho real da emoção. Então, o Reich foi aprofundando o estudo dele, ele começou a entender que, assim como existem os 7 chakras, existem 7 couraças musculares que vêm desde a ocular, oral até, né, a nossa pélvica, que basicamente, assim, traumas aconteceram na nossa vida, desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. Muitas vezes a gente não tem nem controle, mas coisas aconteceram que vai criando uma armadura. Quanto mais essa armadura vai se enrijecendo, menos a gente consegue acessar a emoção. Isso é, enfim, ciência, né? E assim, como que a gente acessa isso? Se eu estou vestindo uma armadura e minha mente está no caminho, eu não vou conseguir acessar a emoção. Então, os movimentos somáticos, né, essas práticas somáticas, ela vem como um convite para que, através do movimento, a gente faça uma liberação e a gente consiga acessar essa emoção que está armazenada no nosso corpo e que, às vezes, está ali desde que a gente nasceu, até antes da gente nascer, né? Eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. Eu vi que tu faz um trabalho, né, e aí tu me corrija, com os índios, né, que eu ia fazer a pergunta antes do Igor entrar, né, eu não quis tirar. Que tu faz o trabalho com índios. Isso daí foi gente, entra lá no Instagram dele, depois entra lá. O trabalho dele é incrível, ele faz um trabalho incrível. Sei que ele faz, eu vou dar um spoiler, tá? Ele trabalha com homens, presta atenção, homem, ele faz com homens que ele faz com que o homem coloque aquele sentimento de vulnerabilidade pra fora. E aí tu vê homens adultos, maduros, não é, moleque? Maduros, com uma cara de menino, colocando aquele sentimento pra fora. Porque, como eu digo, vocês homens me corrijam, o homem já nasce cancelado. Né? O homem então tu imagina só, o homem tem que provar segurança desde quando nasce, porque ele é julgado o tempo todo. E hoje em dia, com toda essa desregulação emocional que a gente tem, o homem se permite passar por um processo incrível, que é o processo que o Wu disponibiliza. E, gente, eu fiquei assim, eu disse, gente, aí ele disse pra mim que também tem os índios. Por favor, explique pra Jéssica, eu vou confundir tudo. Rapaz, né? Se eu for levar minha vida a partir do Instagram, a gente vai precisar de mais de um programa. Porque assim, nessa busca de reconexão através da terapia do som, né, surgiu uma oportunidade das consagrações das medicinas da floresta e aprofundar nesse trabalho com os indígenas, né? Porque assim, os indígenas já fazem terapia do som há muito tempo. Né? Quando a gente fala sobre trabalho de homens, quando a gente fala sobre trabalho de mulheres, né? A gente vê as mulheres sentando em volta de fogueira, né? Falando sobre seus sentimentos, os homens falando a mesma coisa. Tipo, ninguém inventou isso. Né? Os povos originários já vêm fazendo isso há muito tempo. Só que a diferença de antigamente para hoje era assim, os jovens da aldeia se juntavam com os anciões e eles sentavam na fogueira para poder escutar a partir dos anciões o que é ser um adulto, o que é ser um homem para aquela comunidade, o que é ser uma mulher para aquela comunidade. Só que assim, existe uma diferença entre o menino e o homem.
Né? E como é que a gente faz essa transição? Existem ritos de passagem que acontecem dentro da aldeia para que o menino consiga se reconhecer como homem. Porque existem duas coisas que precisam acontecer para um homem ser um homem. Um, ele precisa se reconhecer como um homem, e o outro, ele precisa ser reconhecido por um outro homem como um homem. Então isso muitas vezes acontece a partir de um ancião, né? de um homem mais velho, olhando no olho e tipo, reconhecendo como se estivessem dando as bênçãos, mas assim, quase que não é um processo de provação, eu preciso me provar, mas é um processo que eu me provar para ninguém, eu estou me provando para mim mesmo. Eu passo pelas dificuldades, eu consigo entender que eu tenho autonomia, eu tenho responsabilidade pelo que está acontecendo na minha vida, e a partir disso eu entro na maturidade. E assim, quando você fala assim, homens adultos, homens maduros, defina, né? Porque hoje o que mais a gente tem são homens aí, tipo, em posições de liderança em grandes empresas, liderando a partir de uma criança, né? Não liderando, né? Tipo, gerenciando, porque existe uma diferença entre liderar e gerenciar, né? Então, assim, gerenciando a partir da sua criança, a partir da reação e não da resposta, né? Então, assim, o processo que acontece nas mulheres, por exemplo, as mulheres já são muito mais naturalmente propensas a falar, a conversar. Quando a gente fala sobre energia masculina e feminina, independente de como você se identifica como gênero, as energias são masculina e feminina, assim como tem o Sol e a Lua, o céu e a terra, o Yin e Yang, é um ou outro, né? Então, assim, todo mundo tem uma energia masculina e uma energia feminina. A energia masculina, ela naturalmente mais orientada a um objetivo, mais direto ao ponto do tipo pegar e fazer, né? Quantos homens hoje em dia acontece alguma coisa em casa e não vai ligar para o mecânico, vamos primeiro ver no YouTube se eu consigo resolver isso aqui, né? Assim, meu pai é muito assim, né? Do tipo, vamos conseguir resolver antes da gente tentar pedir ajuda. O homem tem muito essa coisa, enquanto a mulher já vai pelo outro lado, do tipo, sobre a conversa, sobre como você está se sentindo, não é sobre vamos resolver o problema, calma aí, o que está acontecendo, né? Então, assim, esse processo de iniciação das mulheres, que também muitas vezes não existe, mas involuntariamente acontece porque existe o processo da menstruação, né? Então, assim, a menina que vira mulher, normalmente acontece isso, né? Você menstrua e você vira mulher, agora você, né, pode acontecer outras coisas. Agora, assim, com o homem, o que é o processo hoje em dia? É o que? É masturbação? É perder a virgindade? Tipo, de verdade, isso não é nenhum processo de ritual de passagem, não é absolutamente nada significativo na vida do homem para ter essa transição do menino para o adulto, né? Então, assim, quando a gente consegue reconhecer que existe energia masculina, energia feminina, assim, muitas vezes os homens só entendem que existe energia masculina, né? Então eles vão sempre nesse lado mais objetivo, mais rígido, né? Mais do tipo, a gente tem que resolver, quando na verdade nem tudo a gente tem que resolver, às vezes a gente tem que conversar primeiro, né? Às vezes a gente tem que entender o que está acontecendo, e isso normalmente vem da energia feminina também, né? Posso entrar? Pode falar. Mas é interessante quando tu fala do rito de passagem, né? O rito de passagem, a gente sabe que a grande maioria das situações que se vive, a gente vem de uma crença de que tudo tem que ter algo para celebrar. E eu não tinha parado para pensar que não tem um rito de passagem para o homem, né? A mulher, além de menstruar, tem os 15 anos, tem que dançar a valsa, pegar as princesas, aquela coisa toda. O homem é ganhar um carro. Né? Ganhar um carro, perder a virgindade, tirar a carteira. Eu ouço muito, depois que eu tirei a carteira, eu tô me sentindo até homem. Vários colegas falaram isso. Porque é isso, quando eu fiz 18 anos, não me foi falado absolutamente nada sobre o que é ser homem. O comentário foi, agora você pode ser preso. É bem isso mesmo. Já não ser cancelado, viu? Não, mas não é sobre ele nascer cancelado, eu acho que é sobre reconhecer as ferramentas e a capacidade que os homens de antigamente tinham para lidar com algumas coisas e as ferramentas que estão disponíveis hoje, né? Eu acho que já passei um pouco dessa fase de olhar para as minhas referências masculinas e culpar e apontar o dedo, e hoje em dia eu consigo entender que é mais sobre as ferramentas que tinham, né? As ferramentas que tinham e a forma que eles achavam que era certa, porque não é sobre como meu pai era, como meu avô era, como meu padrasto era, como meu irmão, meu tio, não, é sobre quais são as referências que eles tinham, quais foram as referências que foram passadas para eles. Que é o preparo para ter responsabilidades como homem, né? Exatamente. O que mais assusta isso, e a crítica das mulheres é que os homens não estão com responsabilidade, não assumem os seus papéis de homens. Sim, mas assim, eu acho que a pergunta aí é mais profunda, né? Defina o papel de homem, né? Defina o papel da mulher, porque não é sobre simplesmente, né, ser o provedor, né, financeiro. Né? Eu acho que o homem, ele tem, a energia masculina tem a capacidade de proporcionar segurança,
tem a capacidade de proporcionar proteção. A gente vê no reino animal. Exatamente. Se nós somos natureza, a gente consegue entender como funciona no reino animal, e a gente entende também como funciona assim na aldeia. Eu passo muito tempo em aldeia, então assim, os homens que vão caçar, os homens que vão pegar as frutas, fazer o movimento mais braçal são os homens, mas não significa que a mulher não está fazendo nada, porque a mulher cuida da criança, a mulher está ali cuidando do dia a dia da aldeia, né? Das coisinhas pequenas que acontecem. Eu não estou aqui para falar que o papel da mulher é ficar em casa, o papel do homem é sair, só estou falando como funciona nessa dinâmica. Só acho importante falar porque, enfim, esse é um tópico muito sensível e quem não entende toca no coração, mas não é muito sobre isso, é sobre assim, o papel. Então hoje em dia o papel do homem qual é? Ah não, você tem que trabalhar, você tem que ter um emprego, você tem que ter um carro, você tem que ganhar bem, você tem que ter um apartamento, você tem que ter isso. Hoje em dia eu vejo, se eu converso com os meus amigos têm apartamento, têm carro, eu falo assim, mano, massa, eu não tenho absolutamente nada disso físico, né? Mas tangível, mas para mim as experiências são intangíveis, que são todas as coisas que eu vivi na minha vida que vão muito além dessa segurança financeira, porque não é sobre você chegar e falar eu consigo sustentar isso financeiramente. Você consegue se sustentar emocionalmente? Essa é a pergunta. Né? Você consegue se sustentar, você consegue entender qual é o momento de respirar fundo quando o teu chefe, né, te engatilha, quando acontece alguma coisa, você consegue reconhecer que tem uma raiva e essa raiva, se você não movimentar ela de uma forma segura, ela vai sair pela culatra e você vai bater na sua mulher, você vai bater no seu filho, você vai bater no seu animal, você vai fazer alguma coisa que você vai se arrepender depois. Por isso que existe as terapias somáticas, as respirações, e enfim, entre outras coisas. E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando homens falam desse posicionamento da consciência, né? Será que tu sustenta verdadeiramente o teu emocional? Porque a parte material a gente dá conta, a mulher tanto quanto o homem dão conta. E o emocional, e hoje a gente vê esse desequilíbrio quando a gente fala sobre feminicídio, enfim, essas coisas assim, cara, é sensacional. E no consultório hoje eu ouvi 3 mulheres falando sobre isso. E um fato interessante que o Hugo falou foi nesse processo de passagem, né? Rito de passagem, que o homem ele precisa se reconhecer como homem e também ser reconhecido por outro, né? Interessante. Hoje uma cliente falou algo assim bem interessante, né? Ela está na terapia já há 5 anos, então encontrou um cara que é um cara que ela fala assim que não tem o que reclamar, um cara super educado e tal. Só que ela fala que ele é um pouco passivo, enfim, né? As questões. Aí teve uma briga, ele teve alguns comportamentos infantis, ela narrando isso, tá? Aí, só que ele tinha pedido ela em casamento. Só que essa briga foi na casa dele, a qual ele mora com a mãe ainda. E aí eles brigaram, então ele ficou no quarto trancado, aí se trancou no quarto, né? E ela perguntou para a mãe dele, falou assim: você acha que o seu filho ele tá pronto para casar? Você acha que ele é um homem de verdade? A mãe falou assim: não. Então a mãe não reconhece o filho como homem. Olha que interessante. Então, sabe assim, faz todo sentido, sabe? Não basta só simplesmente, não, eu me considero um homem e tal. Eu preciso também. Passagem, né? Bem interessante, rito de passagem. Eu desconhecia, bem legal. Sim, e não é sobre só ser reconhecido por outro homem, né? É ser reconhecido por outro homem que já foi reconhecido por outro homem. Sim. Porque é só quando a gente é reconhecido a gente entende a potência disso. Só quando um homem mais velho que já passou pelo caminhar dele, ele olha no seu olho e fala: eu te vejo, eu te sinto, eu te honro, mas tu precisa mudar. Sim. Dessa forma não vai funcionar, né? Então assim é interessante isso, né? E eu acho que vocês estavam falando sobre feminicídio e tudo mais. Eu trouxe alguns dados aqui que eu sempre gosto de falar, porque assim a gente fala sobre homicídio, a gente fala sobre feminicídio, mas assim dados da OMS, por exemplo, né? Cerca de 75-80% das mortes de suicídios que acontecem no Brasil e no mundo são homens, né? Os homens são os que causam o mais homicídios, mas também são os que mais se suicidam. E ao mesmo tempo os homens se suicidam mais e aparecem menos diagnósticos de depressão. Por quê? Porque não é sobre os homens não estarem sofrendo, é sobre os homens estarem sofrendo em silêncio. É verdade. Porque eles estão sofrendo, né? Nós estamos sofrendo, né? Existem homens morrendo que não precisam morrer. Existem homens se isolando que não precisam se isolar, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, a gente fala, por exemplo, do Brasil. Entre 2015 e 2022, o Brasil registrou mais de 100 mil mortes por suicídio
mais de 80% disso eram homens. Isso se a gente olhar todos os homens. Se a gente for olhar outras taxas, homens indígenas, homens pretos, esse percentual sobe para 95%. Né? E sim, os homens, você olha os problemas dos homens hoje em dia, você consegue reconhecer muitos problemas de saúde mental. Mas vamos falar dos meninos agora. Vamos falar do desenvolvimento dos meninos e o desenvolvimento das meninas. O que antigamente era mais difícil ver mulheres, né, ingressando na faculdade ou então querendo seguir o seu próprio caminho, hoje em dia os meninos estão cada vez mais desinteressados por isso. Os meninos, assim, estão cada vez mais bobos, estão cada vez mais ligados ao videogame, cada vez mais ligados a essa informação, porque essa é a forma que o sistema consegue controlar. Né? Essa é a forma, através desses estímulos, através de todas essas informações, a gente consegue podar os homens para que continuem seguindo dessa forma, porque de fato, né, o mundo precisa dessa, não é sobre o movimento feminista ou o movimento masculino, é sobre o equilíbrio, é sobre entender que assim, existe espaço para todo mundo e reconhecer as dores, e reconhecer que sim, né, os homens causaram muito mal para as mulheres, e eu não estou aqui para bater nas costas e chegar e falar que não era sobre isso, mas sim, nós homens fizemos muito mal, não só para as mulheres, para a humanidade. Essa energia colonizadora, ela vem desde o começo, dos primórdios, né? E assim, ao mesmo tempo que os homens fazem sofrer aos outros, a gente esquece que eles fazem sofrer a si mesmo também. Então, assim, existe essa dor que muitas vezes é só olhar do cara como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Eu acredito que todo mundo merece a segunda chance, né? Eu acredito que, assim, os homens que abusam também são abusados. Né? As mulheres também que têm comportamentos abusivos também são, né, permitem isso acontecer de uma outra forma. Então eu acho que a discussão é muito mais profunda, não é sobre quem sofreu mais ou quem sofreu menos, porque se a gente está falando isso, estão os dois lados saindo da criança interior. É sobre a gente reconhecer o contexto, né? Eu acho que quando a gente olha e fala, os homens estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo, é como se a gente estivesse no jogo de futebol, chamasse o VAR só estivesse olhando aquilo, mas não é só aquilo, tem todo um contexto. Né, de onde a bola saiu, quem tocou na bola primeiro e tudo mais. Então, assim, tem todo um contexto histórico. O preparo físico de cada um. Né, exato, tem todo um contexto histórico que a gente não fala, mas que deveria ser colocado na balança. E que, infelizmente, não é colocado, né? Gente, eu tô passada. Não é? A gente tá em aula. Falando de quietinho aqui, prestando atenção. Gente, isso é um curso. Vamos comercial, porque daqui a pouco a gente vai entrar em outro programa. Dani, bota uma música aí pra nós, produção. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos ao terceiro e último bloco com a gente papeando aqui. Enfim, seguimos e ele está trazendo uma série de informações aqui que eu falei já que não é só simplesmente uma entrevista. Isso aqui é um curso, é um workshop. Workshop aqui. Como meu terapeuta diz, eu estou alugando vários triplex na cabeça de vocês, desejando sorte para vocês resolverem isso depois.
E ele também está com mais dados aqui que ele separou com todo carinho para compartilhar conosco, então porque eu queria trazer um pouco de contexto, assim, né? Trazer uma reflexão aqui tanto para os homens, para as mulheres, né? Para os seres humanos, na verdade, que estão escutando a gente, né? Qual é hoje a realidade dos homens? Como eles saem para se encontrar? No bar, para ver jogo, para jogar futebol, churrasco, sempre no contexto com substâncias envolvidas. Muito poucas vezes, né, assim, não estou falando que os homens não saem para fazer trilha, que os homens não saem para fazer esporte ou tudo mais, mas assim, é sempre, muitas vezes, num contexto envolvendo substâncias, envolvendo algum tipo de distração mental. Né? Então, assim, por que os homens acabam sofrendo em silêncio? Eu acho que muitas vezes essa cultura da masculinidade ensina que o homem tipo, não pode chorar, que o homem não aguenta, que pedir ajuda é ser fraco, quando para mim é o contrário, né? Pedir ajuda é você reconhecer que com a sua capacidade não é suficiente, que uma outra pessoa já pode ter passado por isso, pode fazer a tua vida um pouco mais fácil. Né? Então, assim, não é sobre... Eu acho que os homens procuram menos ajuda e quando eles procuram ajuda não é no começo da crise. Eu costumo dizer, imagina que você bota água na leiteira ali para ferver, os caras que chegam para ser atendido para mim, é como se a água já estivesse borbulhando, a água estivesse transbordando. E assim, quando a água está transbordando, não tem muito o que você fazer, que você vai desligar o fogo, a água ainda vai estar borbulhando, você vai tirar a leiteira dali, a água ainda vai estar borbulhando. Então eu acho que assim, a gente tem que reconhecer como que o sofrimento masculino acontece, que acontece com agressividade, acontece com abuso de substância e violência muitas vezes contra o outro, mas também contra si. E isso acontece, isso eu não falo do lugar de julgador, eu falo no lugar de experiência própria, né? Porque assim, como esse trabalho do masculino entrou para mim, foi num lugar onde eu estava completamente perdido, onde eu estava tentando todos os tipos de terapia possível e não ressoava com absolutamente nada. Até que surgiu a oportunidade de eu participar de uma roda de homens online, e aí quando eu entrei na roda de homens online, tinha mais ou menos, 20 caras lá, e aí tinha, um homem de 60 anos, 70, 50, 40, 20, e assim... todo mundo passando pela mesma coisa, todo mundo passando pelo mesmo problema, só estava mudando o CEP, o CPF, mas assim, a raiz do problema é a mesma, né? A raiz é não se sentir suficiente, a raiz é não sentir que está vivendo o seu propósito, a raiz que você tem que proporcionar, que você tem que prover, né? E eu acho que assim, o problema não é que os homens sofrem, o problema é que os homens sofrem sozinhos, e com a pandemia, isso agravou muito mais. Porque assim, um homem que nunca teve suporte, um homem que nunca teve ajuda, que nunca teve outro homem, outro ser humano que olhasse no olho e normalizasse você endereçar as emoções e não reprimi-las, né? A gente reconhece que os meninos, eles não estão simplesmente sofrendo, né? Eles não estão aprendendo a sentir, eles não estão aprendendo a se expressar. Então o que acontece quando tem a expressão? Ela sai pela culatra. Quando ela sai pela culatra, ela gera um risco, né? Uma vibração. Quando uma energia acontece, ela gera uma vibração. Por mais que você consiga pedir desculpa, a flechada já foi lançada, né? Por mais que você consiga tirar a flechada da árvore ali, aí tu já causou um dano, né? Você pode pegar alguma coisa e tentar tapar o buraco, mas assim, o dano já foi causado. E muitas vezes esse dano, ele vem involuntariamente, ele vem do inconsciente, porque o cara nunca acessou de uma forma segura, num espaço seguro, ele nunca viu outros homens acessando as emoções, ou falando sobre as emoções, ou outros homens chorando, ou outros homens fazendo o que a gente não normaliza, né, hoje em dia. Então, assim, por que eu faço esse trabalho? Porque primeiro eu preciso, né, para começo de conversa. Muitas vezes eu faço as rodas de homem porque nos lugares que eu vou não tem. Né? Então foi assim que eu comecei nesse trabalho e foi assim que esse trabalho assim apareceu para mim. Ele apareceu num lugar onde eu não gosto de falar que é terapia para homens, mas é um processo terapêutico, porque quando a gente está em grupo e a gente consegue reconhecer que do tipo assim, caraca, eu não estou sofrendo sozinho, caraca, eu não sou a única pessoa, né? Do tipo assim, eu não fui o único menino abusado, né? Eu não fui o único menino que, né, sofreu bullying, eu não fui a única pessoa, e isso causou muitas outras coisas na minha vida, né? Quando eu consigo reconhecer que, cara, eu não estou sozinho, olha o alívio que dá. Parece que eu estou carregando o mundo todo nas minhas costas. E tipo assim, eu não preciso carregar o mundo todo nas minhas costas. Existem outras pessoas que talvez já passaram por isso, que podem me mostrar o caminho, né? Porque assim, até, né, juntando um pouco, né, quando a gente fala sobre indígenas, quando a gente fala sobre ferramentas, nenhuma ferramenta por si só vai te curar.
não é nenhuma medicina da floresta, não é nenhum canto do pajé, sabe? Não é uma respiração, não é isso que vai te curar, é o processo, é a disciplina, é a regularidade. Então, assim, de nada adianta eu chegar e ir para uma sessão. Eu não quero que o cara venha para uma sessão, né? Você é uma planta, e como é que a planta sobrevive? De 3 em 3 meses você indo lá jogando 3 litros d'água, ou você indo todo dia e botando um pouquinho de água? É natureza, cara, é natureza. Então, assim, na dúvida, a gente tem que sempre voltar para a natureza, né? E, assim, na natureza a gente consegue entender a nossa natureza. Que fantástico, viu? Gente, tô passada, ferro e fogo também, porque eu sou Sagitário com Mars. Que fantástico. Até eu também quero participar também desse grupo, desse grupo terapêutico. Você quer conhecer também. Não, nós tínhamos até falado sobre isso, né? Interessante, vai ser bem legal uma experiência tua, vivência. Sim, né? e existem vários homens, e existem vários grupos no Brasil, né, que trabalham com isso, né? Eu tô num processo atual, né, de assim, me ressignificando algumas ferramentas minhas, porque eu passei muito tempo morando no Brasil, muito tempo muito tempo morando fora do Brasil, muito tempo fazendo vários trabalhos fora do Brasil, e aí, assim, agora que eu tô realmente chegando no Brasil, eu posso tentar e fazer meus projetos do zero, eu posso, mas eu posso ao mesmo tempo também reconhecer que já tem outros caras fazendo isso, que já tem outras rodas acontecendo. Existe um programa, né, o Guerreiros do Coração, por exemplo. Guerreiros do Coração funciona há mais de 30 anos, né? Assim, eu já participei de grupos fora do Brasil, de retiros para mais de 500 homens, só homens. Gente, que legal. 555 homens, já fui Carolina do Norte, na Califórnia, Cidade do México, tanto no Brasil, como, assim, existe esse trabalho já acontecendo em vários lugares. Só que, enquanto eu não tenho clareza que isso é uma possibilidade, eu não sei o que eu posso procurar, né? Então, agora, eu acho que eu gosto de trazer essa ideia do tipo assim, homem, você está escutando aqui, ou então qualquer pessoa que esteja escutando, eu te garanto que tem um homem no seu ciclo próximo sofrendo em silêncio. E muitas vezes ele não vai falar, muitas vezes ele não vai saber expressar, mas, assim, se você olhar no olho... tem uma fendinha ali do lado de casa que eu sempre vou, e aí eu pergunto pro menino, né? Eu falo, e aí, tá tudo bem? Aí ele, tá tudo bem. Aí eu, tá tudo bem mesmo? Ele, não, tá tudo bem. Aí eu, e se pressionar? Tá bem mesmo? Aí ele, porra, não. Aí eu discuti com a minha ex, eu discuti com eu sei que... Porque é muito isso, né? Para os homens é ensinar essa rigidez. Não, eu tenho que estar tudo bem, eu não posso chorar, eu não posso expressar. Mas se tu olhar no olho, os olhos são a capa do coração. Verdade. A mente conta histórias. O olhar não tem como. Quando você olha no olho, assim, eu trabalho com hipnose, mas assim, quando você olha no olho, é diferente, não tem como mentir quando olha no olho. E é muito mais fácil fugir do que encarar, assim, a realidade, né? Então, assim, a realidade é que os homens estão sofrendo mesmo. A realidade é que os homens estão, assim, matando e se matando. E como é que a gente faz isso? Primeiro, reconhecendo que mesmo o cara que mata, mesmo o cara que agride, ele também é uma vítima desse sistema, né? Então é não chegar e apontar o dedo pro cara, mas é chegar e do tipo, o que a gente pode proporcionar como ferramenta? O que a gente pode proporcionar como trabalho para que mesmo esses caras se sintam amparados? Porque se a gente só quiser tratar a bolha, se a gente só quiser proporcionar isso para quem tem dinheiro, não é assim que funciona. Exatamente. Gente, tô passada. Olha que aula, foi... Incrível. Palminhas. Incrível, Hugo, incrível. Gente, anotaram? Pelo amor de Deus, eu vou trazer de novo. A gente vai conversar e vamos trazer ele novamente. Tem mais aula, aí vocês peguem o papel e caneta e fiquem anotando. Mas assim, nossa, quanto conteúdo relevante e importante, sabe? Para que a sociedade, os homens que estão em casa, aqueles homens que têm essa masculinidade alta e não querem se permitir ser vulnerável, existem homens que estão ali no mesmo parâmetro que tu, sofrendo sozinho, então procure ajuda, procure os guris, se movimente. Olha, eu vou dizer pra vocês, nós temos aqui 4 minutos para acabar o programa. Vamos rápido, Você bem falou que ia ser muito rápido, né? Olha, muito rápido. Eu quero dizer assim que eu tô muito feliz. Quando eu te vi aquele dia lá no Espaço das Meninas no Waze, um beijo, gurias. Nós conversamos meia hora, né, falando sobre a sistêmica, enfim, a conexão. Eu disse, cara, eu preciso, para vocês terem consciência de que tanto a mulher, também o homem precisa ser visto. O homem, olhe para as suas dores, isso não é vergonha, e tá tudo bem. Tem o Hugo, tem o Igor e tem outros profissionais capacitados também que vão direcionar vocês.
E a nossa conexão foi muito legal lá. Eu disse, vamos que vai dar bom, né? Nós vamos estudar a possibilidade de ver aqui novamente. Nós queremos ele. Então, por favor, dê as suas considerações finais para nós. Eu acho que nas minhas considerações finais eu só queria agradecer, né? Eu sei que meu pai está me escutando, sei que meu padrasto também está me escutando, assim como minha mãe, entre outras pessoas, mas queria honrar essas presenças masculinas, essas referências masculinas que eu tive na minha vida e que muitas vezes eu apontei o dedo e culpei de um lugar de criança mesmo. E hoje eu consigo entender que a gente consegue dar o que nos foi dado, né? A gente consegue proporcionar para o outro o que foi proporcionado para a gente. Mas já que a consciência antecede a escolha e eu consigo reconhecer que eu quero oferecer algo diferente, agora é minha responsabilidade. Então eu acho que eu trago só essa reflexão de que a ignorância é uma bênção, né? Então é muito mais fácil fingir que nada está acontecendo, mas agora que a gente consegue trazer clareza, consegue trazer luz de que existem homens sofrendo em silêncio, existem homens morrendo que não eram para morrer, o que a gente faz com essa informação? Né? Se você está tranquilo colocando a tua cabeça no travesseiro, sabendo que o teu parceiro, tua parceira, né, o teu parceiro, teu filho, teu pai, teu tio está sofrendo em silêncio, o que você vai fazer? Não é sobre pegar a mão e falar vamos se curar, é sobre, vamos fazer o nosso trabalho, né? Vamos fazer o nosso trabalho, porque a partir de eu fazer o meu, eu inspiro o outro. Ninguém está aqui para fazer o trabalho por ninguém, mas a gente está aqui para fazer o nosso. Então eu só queria honrar mesmo e agradecer a oportunidade e só alegria. Redes sociais, pelo amor de Deus. Minhas redes sociais, meu Instagram é @HugoLopesSound e o meu site é www.hugolopessound.com. E aí lá você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho com som, né, sobre esse método Listening Body, o corpo que cura, com a respiração, o corpo, faço formações de Sound Healing e eventos no Rio de Janeiro e vários lugares do mundo também. Então acho que segue lá e depois a gente conversa. Que maravilha! Gente. Eu vou seguir a linha do Hugo aqui, só agradecer principalmente ele, né, por ter vindo aqui e ter compartilhado conosco essa infinidade de conteúdo. Muito obrigado. Um abraço para o seu pai, para o seu padrasto, para sua mãe, que deve estar com muito orgulho, né, de você nesse momento. A você ouvinte, muito obrigado por compartilhar as suas perguntas, por estar conosco aqui toda terça-feira às 20h30. A rádio é minha colega de bancada. Seguimos terça-feira. Nós finalizamos o programa com muita alegria e felicidade, honrando os nossos ancestrais. Não fosse eles, nós estaríamos aqui fazendo um caminho diferente, né? Você diminuindo a vozinha pra você, a energia indo embora. Olha, mês que vem, de fevereiro, a entrevistada aqui será a Michele, que ela também vai falar do trabalho dela, que é muito importante. Então nós vamos seguir o primeiro programa de fevereiro com a Michele também compartilhando do seu trabalho, que desde quando eu cheguei aqui eu não vi ela falar sobre o trabalho dela. Gente. Eu acho muito importante também ela compartilhar conosco tudo e você saber que é uma fonte de conhecimento que está aqui. Vou falar sobre a sistêmica para vocês entenderem a filosofia sistêmica, a filosofia da vida, a importância da ordem, do pertencimento, da hierarquia, respeitar toda essa filosofia que o Hugo trouxe dentro de um contexto da constelação familiar. E o quanto isso ajuda a gente possa ter mais clareza, sabedoria, visão e direção diante da vida para caminhar leve. Nós só buscamos evolução. Seguimos principalmente a importância do amor, né? O amor. Todo mundo está em busca do amor e muitas vezes a gente se perde pelo caminho. O amor. Verdade. Um beijo grande, gente. Alegria, até tchau, a próxima. Solta a música, Sombra. Solta a música, Dani. A Luciana Sombra. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje
eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid.